Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga aleluia. Isso é bom. Vocês estão gostando dessa série sobre a vida de Abraão? Sobre viver esse lehi lehá? Isso tem feito a diferença na vida de vocês? Às vezes parece um pouco repetitivo, mas é muito importante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que os hábitos e culturas, elas são mudadas através da repetição. Então, quanto mais nós notamos, quanto mais olhamos para a palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai ter efeito e poder sobre as nossas vidas, amém? Tanto é que há 2000 anos foi pregado a sua palavra, já de tudo quanto é tipo, não tem nada de novo que não possa ser pregado. Então, repetindo e repetindo, e isso continua transformando a nossa vida. Então, nós estamos falando de um processo de transformação, de uma jornada onde Deus nos chamou para vivermos a sua vontade, o seu querer, os seus feitos sobre nós. Sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, andar em seus caminhos é sabedoria, é ser uma pessoa esperta, uma pessoa que está realmente vivendo aquilo que é o melhor para si. Quando nós temos essa convicção, escolher a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não só nos trouxe salvação, mas como trouxe um caminho de verdade, de posicionamento, de condição de vida, um caminho bom, perfeito e agradável. Amém? E é essa a nossa chamada. Nós queremos isso, essa revelação foi aberta os nossos olhos, nós tivemos essa revelação ao nosso coração, e agora estamos vivendo esse processo a cada dia, a cada momento, né? A palavra de Deus diz, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Na verdade, o ide não está no imperativo, como te mandando você fazer algo, mas no original está indo, vivendo, andando, caminhando, a nossa vida, o chamado. E aí a nossa vida é esse evangelho. E ouvir a mensagem do Senhor, ela transforma o nosso coração. Então, estamos nesse período dessa série de Abraão, um chamado que transforma. Nós estamos trazendo pontos desta caminhada, dessa jornada de um cristão, de uma pessoa que se converte, de uma pessoa que agora escuta Deus, que Deus está falando com ela, e ela começa a aprender a se relacionar com esse Deus, a viver com esse Deus. Então nós estamos trazendo pontos e princípios básicos que vai colocar e trazer alinhamento da minha vida e da sua vida em relação ao Senhor. Amém? Baixa um pouquinho só o ar para mim aqui, que eu acho que hoje eu estou com frio e a minha voz está querendo sumir. Orem pela minha voz, amém? Então nós falamos, eu vou passar rápido aqui, porque sempre é importante isso. No primeiro sermão nós falamos sobre o lehi lehá, que é o quê? Sair de si para si. O chamado é pessoal, amados. Sabe, não podemos transferir. Deus te chamou para viver uma vida diferente, e não é alguém que pode atrapalhar isso, ou alguém que possa ajudar ou produzir isso, é você, é pessoal. Você precisa entender isso, não tem quem está ao seu lado que vai fortalecer ou não. Ele exige renúncia e exige fé. Renúncia é priorizar a vontade de Deus, não a nossa, mas priorizar o que Deus tem para nós. Não é perder, não é deixar de ser feliz, ao contrário, é andar na verdadeira felicidade. Quando fazemos isso, propósitos e promessas se cumprem ou se realizam na nossa vida, né? Então é um chamado de sair de si para si mesmo. Nós falamos sobre um altar, né? E agora eu estou caminhando, eu saí, estou vivendo isso, esse novo tempo, e eu preciso de um altar, eu preciso de um relacionamento com Deus, eu preciso ter conversas com Deus, eu preciso conhecer esse Deus. E como que eu conheço esse Deus? Eu conheço esse Deus nos meus momentos de oração, falando com Ele, meditando em Sua palavra, adorando através dos louvores, sabe, tendo um tempo separado, e isso é diariamente. Nós precisamos ter esse altar diariamente. É nesse momento que Deus começa não só a ser a pessoa onde você vomita tudo, que você joga tudo para Ele, só dando informações, só dando reclamações, mas esse altar é um lugar onde humildemente
humildemente, seu coração é dobrado diante de Deus e dizendo: Senhor, a minha situação é essa, a minha vida é essa, eu estou passando por isso e por aquilo outro, e eu quero saber a tua opinião, eu quero saber se o Senhor está feliz com isso, eu quero saber que caminho eu devo tomar, e estou aqui abrindo meu coração para ti. Porque muitas pessoas só reclamam diante de Deus, elas vão só questionar as suas lutas, as suas mazelas, os seus problemas, mas elas não perguntam para Deus, sabe, o que Deus está querendo. Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você, em oração, falando com Deus, disse para Ele: Senhor, o Senhor está feliz comigo? Qual foi a última vez que você fez essa oração? Hein? Qual foi a última vez que você virou para Deus e falou assim: Senhor, as minhas ações têm te agradado? Senhor, eu como marido, eu tenho sido um bom marido, qual é a sua opinião sobre isso em mim? Sabe, amados, isso é altar, isso é viver um lehi lehá. Talvez muitos de vocês vão se sentir acusados, condenados, culpados quando fizerem alguma pergunta dessa. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela não vem só com um confronto, ela vem com um consolo. Deus talvez Ele pode falar: não estou feliz, mas eu acredito que você pode ser diferente. Eu sei que você pode ir além. Então, amados, a nossa vida, a nossa caminhada não pode ser só eu quero só vir no domingo aqui, entrar neste lugar e tá tudo bem. O meu altar com Deus não pode ser um lugar só de reclamação. Ele tem que ser um lugar onde eu me dobro diante de Deus, eu dobro o meu coração e falo: eu quero saber a sua opinião, porque a tua vontade é importante para mim. Isso transforma as nossas vidas. Porque você não está ouvindo de pessoas, você não está ouvindo de fulano de tal, você está ouvindo do Senhor, você está ouvindo de Deus, Deus falando sobre você. E isso estremece o nosso coração. Um outro ponto que nós falamos também sobre se tudo o que tem na tua vida vem do Senhor, né? Nós falamos sobre 2 reis, Melquisedeque e o rei Beraque de Sodoma, um de Salém, um que vem da parte de Deus e o outro que vem da parte de Sodoma, da parte natural, da cultura caída desta terra, de um sistema capitalista, de um sistema onde que ele diz: ei, o que você fez, o que você trabalhou, o que você conquistou, toda a tua história vem da tua força, vem da sua dedicação, e você é digno dessa honra, você que merece ser honrado. Quando a gente pega também, a gente pode reconhecer diante do rei Melquisedeque e dizer para ele: olha, tudo que eu consegui, toda a minha capacidade de fazer algo, tudo o que eu conquistei financeiramente, a minha família, os frutos que estão na minha casa, tudo isso veio do Senhor, é o Senhor que fez na minha vida, e a forma de eu reconhecer isso e manifestar isso, amados, é realmente como Abraão fez. Ele entregou a 10ª parte para Melquisedeque. Ele disse: olha, aqui a prova do que eu tenho feito, que eu tenho recebido, vem do Senhor, está aqui a parte do Senhor. Sabe, a gente fala sobre isso e muitas pessoas elas têm resistência em relação a dízimo, a oferta, a ser generoso, a reconhecer isso. E parece tão bobo que para as pessoas elas falam assim: não, mas eu acredito em Deus, eu não preciso fazer isso para dizer que tudo na minha vida vem de Deus. Amado, se existe um empecilho, se é tão pouco, por que você não faz? Não faz sentido. É a mesma coisa de você dizer que ama alguém, mas não manifesta amor. É a mesma coisa de você falar que cuida de todos na sua casa e fica o dia inteiro sentado. E nós falamos que esses pontos, essas atitudes de fé, elas vão esticar a nossa fé para a gente poder experimentar o sobrenatural de Deus, para a gente poder passar pelo propósito que Deus está nos levando, a jornada. Ela precisa de crescimento. Você saiu, sabe, do nada, você saiu da casa da tua parentela, você saiu de uma vida totalmente promíscua, de uma vida abandonada, uma vida totalmente depressiva, sem uma perspectiva, sem uma esperança, e você começa essa jornada. Você precisa construir a tua fé, porque se você não construir a sua fé, você não sobe, você não anda, você não chega no propósito, porque cada nível da sua jornada vai necessitar de um processo que ficou lá para trás.
Então nós estamos aprendendo a viver esse processo de transformação. Eu tenho uma angústia no meu coração, se eu posso dizer isso, de ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, com autoridade e poder, com todas as promessas que tem na palavra, mas vivendo uma vida miserável, uma vida de angústia, uma vida de tristeza. Você olha para a cara das pessoas que são de Jesus, que são filhos de Deus, que são amados por Deus, e é tão doloroso, é tudo sofrido, é tudo, sabe, não faz sentido com o céu. Vamos fazer uma pergunta. Se alguém precisasse conhecer o céu, e aquilo que há no céu, e a alegria desse reino, mas a manifestação desse céu, desse reino, é de acordo com o seu rosto, o seu dia, quem você é. Você acha que pessoas conheceriam o céu? Que tipo de céu seria esse? É para a gente pensar. Carregamos algo tão glorioso, carregamos algo tão genuíno, e dificilmente mergulhamos e experimentamos e vivemos e usamos e abusamos da graça de Deus. Faz sentido? E a pergunta é: Deus não está fazendo? Não, amado. Nós não estamos passando pelos processos, negligenciamos isso. Amém? Faz sentido? E semana passada nós falamos sobre aumentar a sua visão. Sabe, em toda essa jornada eu fico apaixonado por Jesus, porque Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe das nossas limitações e Ele não vai te cobrar algo além da sua limitação. Escute, Ele não vai cobrar algo além da sua limitação. Mas o que Ele vai fazer é, na sua limitação, Ele vai te tirar do lugar que você é limitado. E se você deixar, se você confiar, se você acreditar, Ele vai tirar e vai fazer a tua visão ser ampliada. E você começar a imaginar, a sonhar e a experimentar aquilo que Ele tem para você. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos por 5 segundos. Não abra. Hoje, você tem vivido uma vida, acho que boa, tranquila, confortável, talvez um pouco desastrosa. Mas eu quero que você imagine daqui 20 anos, querido. E daqui 20 anos, a vontade de Deus para você é que você esteja realmente vivendo o que você está vivendo hoje. Essa história sua. É isso que você vai ser daqui 20 anos. É esse o sonho de Deus para você. Abra os olhos, rápido, olhem para mim. Você concorda com o que eu falei? Quem não concorda, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, vocês estão certos. O que Deus quer para vocês não é o que vocês estão vivendo hoje, não. É muito pouco. Se vocês que não viram isso e talvez concordaram que é o que vocês estão vivendo hoje, deixa eu te falar, você não entendeu ainda o que Deus quer que você viva. Vai além disso, querido, é muito pouco. Por isso que Ele está ampliando as nossas visões, por isso Ele está estruturando, responder em obediência, andar na fé, dizer uma resposta diante da palavra de Deus que está falando, ei, eu estou falando que vai ser diferente de você falar, amém, é isso, eu creio. É sair da limitação, é sair, sabe, desse sistema. Só o Senhor sabe, e eu sei no meu espírito, porque Ele revela ao meu coração, que o que eu estou vivendo hoje, não vai ser o que eu vou viver amanhã, vai ser muito melhor amanhã. Não que hoje esteja ruim, querido, não que hoje eu não esteja feliz, mas deixa eu dizer, o nosso Deus é grande, e se o que nós estamos vivendo, os sonhos
que Ele tem colocado na nossa vida, os propósitos são limitados à nossa capacidade, esses sonhos não são sonhos de Deus. Mas se o que Deus coloca dentro de nós, a esperança, o futuro, e eles são maiores do que os nossos bolsos suportam, do que as nossas capacidades suportam, do que a nossa sabedoria suporta, esses são sonhos de Deus e Ele vai te capacitar a cada dia para viver isso. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então a fé, nós aprendemos, ela não começa quando eu vejo as coisas. A fé começa quando Deus fala conosco. Deus falou ali, startou a fé. Algo está começando a ser produzido dentro de você. Deus está gerando dentro de você. Você tem promessas? Sim ou não? Então diga amém, eu tenho. Nós aprendemos semana passada que, então eu tenho que, se eu creio nisso, eu tenho que parar de ter essa cara de que chupa limão todo dia. De que tudo está indo mal. De que tudo está indo por água abaixo. De que o desespero é o meu estilo de vida. Eu preciso começar a glorificar a Deus no meio das minhas dificuldades. Eu preciso dizer para Deus que eu confio nele. Eu preciso dizer, porque a palavra de Deus não está chamando para eu ser um hipócrita, dizendo coisas boas, sendo que não está vivendo nada bom. Mas não é porque eu não estou vivendo que eu tenho que deixar de andar em fé. A palavra de Deus diz que criei, por isso falei. Eu creio que ele vai fazer melhor, por isso eu dou glória, por isso eu exalto ele, por isso eu continuo falando, Deus, eu te amo, e o Senhor é bom o tempo todo. Amém? E aqui fica a nossa introdução. Então nós vimos Abraão passar por isso. E agora, existe um processo na nossa vida de fé e na nossa caminhada, que a gente tem uma tendência natural, sabe, de se adaptar às coisas da vida. Eu vou melhorar isso. Vocês já perceberam como muitas vezes a nossa tendência natural é adaptar as coisas em vez de perseverar nelas? Quando algo não acontece como esperávamos, é quando a resposta demora, é quando o processo dói mais do que imaginávamos, a gente começa então a negociar, a gente começa a voltar atrás dos propósitos, a gente começa a redefinir os processos da vida. Alguns nós dá uma pausa porque não estamos conseguindo agir. Outros a gente troca, realmente com a cara mais lavada, e fala, não quero mais isso, eu errei, eu falei demais. A gente começa a fazer pequenas concessões, ou seja, se não conseguimos controlar, nós preferimos desistir. Romper com o propósito. Às vezes até mesmo com o próprio Deus. Por exemplo, se uma oração sua não é respondida, você começa a esfriar na sua vida de oração. Sabe, uma coisa que acontece é que a gente troca aquilo que é semelhante pela promessa. Porque a promessa é difícil. Talvez a promessa esteja longe. Talvez viver as promessas de Deus para você é algo impossível. Do jeito que você sonhou quase agora, que você teve uma visão das suas promessas. E aí vamos fazer o seguinte, vamos buscar algo semelhante a isso. E nós vamos aprender sobre isso hoje. Então o tema do nosso sermão hoje é: semelhante não é a promessa. Ok? Semelhante não é a promessa. O que Deus prometeu não é semelhante. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel. E nós temos que parar de desistir e de tentar ajudar Deus nesse percurso todo, para que a sua promessa se cumpra.
Porque toda vez que o homem coloca as mãos para ajudar a Deus, não é mais promessa de Deus, é semelhante, é parecido. Traz um tipo de contentamento para quem é natural, mas para quem é espiritual vai ficar com aquele gostinho sempre no coração. Eu sei que Deus tinha o melhor, mas eu fiquei com isso. Você já sentiu assim alguma vez na sua vida? Já se sentiu dessa maneira? Então, vamos ler Gênesis 16, verso 1, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entre, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Repetem comigo. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Bom, primeiro ponto aqui. Sarai aqui, ela vai ser Sara mais para frente, amém? Mas eu vou tratar ela como Sarai porque ainda não recebeu esse nome de Sara. O texto diz que Sarai não gerava filhos. Sabe, isso aqui aponta para nós quando a promessa de Deus demora a acontecer. Sabe, quando Deus prometeu coisas para você, quando você olha para a Bíblia e existem promessas que falam da tua família, que falam da tua casa, que falam de uma vida de paz, que falam de uma vida segura, fala de proteção, fala de saúde, e você olha para todas essas promessas, e essas promessas parecem nunca chegar na sua vida. Sabe, nós temos que entender uma coisa, querido: a esterilidade de Sarai era real, realmente, a Bíblia afirma com muita clareza, ela era estéril e nela não existia condição nenhuma de gerar filhos, nenhuma, não existia uma hipótese, só Deus poderia fazer um milagre na vida dela. Quando nós recebemos o chamado de Deus, amado, e o sonho que Deus tem para a nossa vida, deixa eu te dizer algo, amado, não existe a hipótese alguma eu ser capaz de fazer a promessa de Deus ser realizada em minha vida. Eu não vou ter condições nenhuma para isso. Se você se sente às vezes frustrado com aquilo que Deus tem colocado no teu coração, olhando para as suas condições, fique feliz por isso. Exalte o teu coração por isso, porque isso te torna dependente de Deus. Isso te torna próximo de Deus, isso te torna mais perto dEle e necessitado dEle. Amém? Não havia então condições naturais. A esterilidade de Sarai era também simbólica no sentido espiritual e profético. Sabe, não só físico e real, mas também no espiritual. Por quê? Porque representava uma condição espiritual muito comum em quem espera as promessas de Deus. Sabe, quantas vezes você, nesse tempo de esperar Deus fazer as coisas, você parece improdutivo? Sabe, parece que nada está acontecendo na tua vida. Você está lá, você está orando, você está vindo para a igreja, você está sendo um bom marido, você está sendo uma boa esposa, você está lutando, sabe, todos os dias, você está praticando realmente, mas ninguém muda, as coisas não acontecem, o ventre não fica mais cheinho, o milagre não aparece, não tem um sinal de que estamos no caminho certo. Então, há um sentimento de improdutividade aparente. Sabe também uma outra coisa que nós sentimos? Um tempo de silêncio. Nossa, como é angustiante isso. E isso está percorrendo nossas mentes. Mas Deus está te fazendo passar pelo teste.
Deus está te mostrando que Ele está tendo longânimo, te esticando, aumentando tua fé, fazendo você mesmo, olhando para as dificuldades, falar assim, mas eu continuo crendo. Semelhante não é a promessa. Faz sentido? É uma sensação de impossibilidade ou de incapacidade de ver os frutos da promessa acontecer na nossa vida. E aí sentimentos começam a dominar o nosso coração. É quando mesmo crendo em Deus, passamos por períodos que nada nasce, nada acontece. E aí? O que o Senhor quer nos ensinar? Às vezes, amado, você está fazendo tudo certo. Tudo certo. E ainda assim, nada acontece. Sabe? Continua. Porque sua fé está sendo testada nessa hora. A fé, queridos, não é algo que nós entendemos para tê-la. A fé que nós temos é numa palavra de um Deus verdadeiro, fiel e poderoso. E se Ele disse, Ele cumpre. Se Ele tem uma promessa com você, se Ele tem um compromisso com você, se Ele tem uma história contigo, meu amado, se Ele tem uma vida de aliança contigo, Ele vai ser fiel para manter essa aliança de pé, mesmo que os teus olhos não vejam, mesmo que você se sinta improdutivo, mesmo que o silêncio seja um tormento, mesmo que qualquer circunstância da sua vida está dizendo, ei, Deus esqueceu de você. Escute, Ele continua sendo fiel. E você precisa estabelecer isso no teu coração. Porque você vai precisar dizer para você mesmo isso. Vai haver momentos da sua vida que você vai se angustiar. Vai haver momentos da sua vida que você vai querer fazer algo para resolver essa questão. E você tem que falar, não, fique quieto, porque Deus prometeu, Ele cumpre. Posso ouvir um amém? O problema são as alternativas que já estão por perto na nossa vida. O problema de andar na promessa, quando ela parece não ser alcançada, quando ela parece demorar, eu já falei, deixei claro, identidade de Deus, caráter de Deus. Deus não é aquele que tarda. Deus chega no tempo certo. O ditado, Deus tarda, mas não falha, isso não é bíblico. Deus, Ele chega no momento certo, Ele está esticando tua fé, Ele está crescendo você na caminhada. Porque o propósito não é só o próximo passo, é outro maior. E cada dia nós temos que se tornar mais forte no Senhor. Então, o texto diz que ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Sabe, amados, a alternativa sempre vai estar por perto na nossa vida. Sempre vai ter um pensamento, uma sugestão, algo ao seu redor dizendo, ei, faz assim. Vamos mudar. Não, peraí, eu pensei nisso, mas vamos diminuir, porque eu acho que eu pensei muito alto. Deus não é capaz de fazer esse alto. E a gente começa agora a negociar. Então a promessa já não é mais o meu foco, é algo mais semelhante. Sarai tinha uma promessa que do ventre dela viria a geração de Israel. As promessas que estavam sobre Abraão, porque Sara e Abraão é uma carne só. E agora ela está falando assim, olha, é o seguinte, tem uma alternativa. Não está acontecendo, já estamos velhos, faz mais de 15 anos da promessa. Existe uma alternativa, existe uma outra forma da gente fazer isso. Existe uma outra maneira, vamos separar, vamos resolver no judicial, vamos perder a amizade, ou seja, cara, eu quero um príncipe, um cara que sonha comigo, eu quero um homem que ore, um homem que é apaixonado por Jesus, um homem que teme a Deus, mas está difícil, esse homem está muito alto.
Vamos fazer o seguinte, ele só ser batizado já está bom, já, ele não precisa orar. Só dele ir lá na Atos, lá já está bom. Ei, isso é semelhante, não é promessa. A gente tem que parar. Porque Deus, Ele é fiel para fazer, Deus quer te abençoar com toda sorte de bênçãos, Ele quer cuidar de você e Ele tem o melhor para você, mas nós trocamos. Sabe, Agar não sugeriu do nada, já estava na casa dela, já fazia parte da sua estrutura. E a gente carrega isso, isso mostra que muitas vezes a tentação de viver o semelhante está no nosso alcance. Está perto. Calma aí, é mais fácil a gente fazer assim. Eu vou brigar, eu vou discutir, é mais fácil, a gente chega num acordo melhor. Então, o perigo das soluções disponíveis na nossa vida, amados, é que nem tudo que é disponível foi dado por Deus. Você sabe por causa o motivo da separação? Alguns teólogos, estudiosos falam que é lícito, que inventam um monte de coisa. Mas a gente tem que ir para a base. A Bíblia é base, vamos para o início. Jesus falou assim, ó, Deus no início disse, não separa o homem. Por que a gente quer emendar alguma coisa aqui? Promessa. Promessa. Chega de a gente buscar coisas semelhantes àquilo que Deus está estabelecendo por nós. Às vezes o plano alternativo, ele está mais fácil do que a tua fé exige, por isso que a gente escolhe o plano alternativo. Porque a minha fé está exigindo eu esperar, a minha fé está exigindo eu me posicionar, a minha fé está exigindo algo de mim. Só que eu vou no alternativo, ele está mais fácil. Então eu começo agora a não viver o propósito de Deus e eu começo a experimentar realmente coisas semelhantes, mas não dos céus. Uma coisa que é interessante é que a alternativa não precisa ser errada ou pecado. Sabe, tem muitas alternativas que são coerentes, que são prudentes, que são corretas. Mas o problema, o único problema é que a alternativa só precisa estar fora da promessa, que aí já ela não é mais parte da promessa. A verdadeira fé não escolhe caminhos fáceis. Escute, a verdadeira fé não escolhe caminhos fáceis, mas ela escolhe o que Deus falou. Se nós olharmos a cultura, era normal a mulher estéril dar as suas servas para os maridos produzirem para que eles possam ter filhos e ali a fazenda deles aumente, a produção aumente. Então, não foi pecado que Abraão fez. Abraão não pecou saindo com Agar. Para aquela cultura, para aquele povo, para aquele momento. Ele estava fazendo algo que era comum. Mas o problema é a intenção daquilo que nós fazemos nas coisas que parecem ser certas, mas estar fora da promessa. Ok? Então, o que levou Sara a tomar essa decisão? E aqui é onde a gente vai aprender a olhar para os nossos sentimentos. Olha, no verso, Sara disse assim, quer ver? Eu acho que é no verso 2. É isso mesmo. Eis que o Senhor, e disse Sarai, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está trazendo um conhecimento baseado na dor e na dificuldade dela de quem é Deus. Geralmente a gente traz esses sentimentos para dentro de nós. Do tipo assim, eu sei que Deus prometeu, mas
eu fiz algumas coisas erradas. Eu devo ter pisado na bola, não vai acontecer através de mim, eu perdi o timer da promessa, eu não fiz o que Deus falou, eu andei errado, e esses sentimentos começam agora a dominar o nosso coração. Então, Sara, ela conclui algo a partir do sentimento e não da promessa. A gente não pode concluir as coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo diante de sentimentos. Porque Deus não está mexendo com o teu sentimento, Ele não está interessado no teu sentimento, Ele está interessado na palavra que Ele quis dar sobre você. Sabe, foi Abraão que foi procurar, Deus, me dá um filho. Não, Deus achou Abraão. Deus falou com Abraão. Deus prometeu para Abraão. Então, amados, para vivermos as promessas, você não pode olhar para os teus sentimentos. Você não pode olhar para a tua dor, você não pode olhar para aquilo que você errou, você não pode interpretar os sentimentos seus como a característica de Deus e como se Deus tivesse desistido daquilo que Ele prometeu para você. Você precisa se estabelecer, firmar na promessa de Deus. Ela é suficiente. Ela interpreta o silêncio de Deus como um bloqueio divino. Porque se só Deus pode abrir o ventre, né? Ela está entendendo então assim, se Deus não abriu ainda é porque realmente eu já fui rejeitada por Deus. Então eu vou fazer o seguinte, essa promessa não vai ser de mim. E aí é nesse momento que a gente tem esse sentimento com Deus, que nós trocamos a promessa por algo semelhante. Quando nós interpretamos a demora como negação, toda demora, quando você interpreta ela como uma negação de Deus, você vai correr para os planos alternativos da sua vida. Tá? Ei, Deus, em nenhum momento Ele desistiu, em nenhum momento Ele mudou de ideia. O que você precisa entender é que você está num processo, onde a sua fé precisa ser esticada. Tem caminhado com Ele? Teu coração está em paz com Deus? O que é ter um coração em paz com Deus? É como eu te disse, eu no meu altar eu viro para Deus e falo, Pai, o Senhor está feliz comigo? E Ele fala, não, você está tratando muito mal a tua esposa. Eu falei, tá bom, Pai, eu vou melhorar nisso. E ali eu começo a me esforçar para melhorar nisso. Brincadeira dela, gente. Mas é isso. Agora, as razões pelas quais Sara tomou essa decisão, e geralmente as razões que nós tomamos pela vida, pressão do tempo e a esterilidade prolongada, sabe? Um sentimento de frustração espiritual e vergonha social. São dois sentimentos que a gente, você é tão crente, irmã, e nada acontece na sua vida, você chega aqui na igreja e não tem mudança nenhuma. E aí é que você começa, então, a forçar a mudança para falar que você é tão espiritual quanto todos aqui. Não é isso. A gente precisa entender que cada um tem o seu processo, o seu tempo. A bênção do Senhor vai vir para todos nós. Mas cada um tem o seu momento. Pare de olhar para a pessoa que está do teu lado, se ela está avançada ou não. Olhe para você, cresça no seu tempo. Viva, sabe, eu queria pregar que nem um AP, se você queria pregar que nem eu, irmão, você está com um sonho muito ruim, tem que pregar com uma pessoa maior. Mas, se você não prega como essa pessoa maior, pregue como um pequenininho, no seu conhecimento, na sua revelação. Agora, eu não vou pregar porque eu não sei falar. Quem já falou isso? Levanta a mão aí, para ser liberto disso, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Os irmãos levantam a mão assim, ó. Né, Vlad? O Vlad fez assim, ó. Uma outra coisa que fez Sara tomar essa decisão de deitar, de trocar a promessa por algo semelhante, foi a influência cultural e legal da época. Era certo fazer aquilo. Então, de novo, sabe, a pressão de se manter útil, relevante,
e dentro de um costume, tem que estar com todo mundo, são pressões que vai fazer você trocar. Não, pô, eu preciso, está todo mundo namorando, eu preciso namorar. Está todo mundo usando a roupa, eu preciso comprar mesmo sem dinheiro. Todo mundo come pizza à noite aqui, vai lá na pizzaria, e eu preciso estar com a galera, eu preciso gastar o cartão sem ter condições. Sabe, a gente começa a trocar promessas por coisas semelhantes. Vai chegar seu tempo, amado. Vai chegar a sua hora. Sua promessa vai chegar, o Senhor é fiel nisso. Porque não tem só a ver com promessas de bênçãos e conquistas, amado, mas tem muito a ver em uma confiança no Deus Todo-Poderoso. O que nós estamos construindo, as falas dEle, as promessas, sabe o que Ele está falando? Está nos atraindo para viver algo diferente, uma renúncia, abrir mão de uma cultura caída. E como nós vamos fazer isso, sendo que nós somos reprovados nos testes de fé? A nossa fé não chega, não alcança isso. Então Deus está querendo transformar a nossa vida, sabe? Uma outra razão é o desejo sincero de ver a promessa se cumprir. Sabe, muitos de nós caímos nesse sentimento, e nós queremos ver o cumprimento da promessa. Deus falou que eu vou ser um missionário, e aí eu pego e abandono tudo, e vou lá para um estado longe, e sem comida, e ali eu passo fome, e ali eu sofro, e aí eu fico lá, ai Deus, ei, Deus falou, Ele faz, você que ajudou Ele. Ele vai te dar condições, Ele vai chegar ao tempo certo, Ele está te preparando para isso, para suas promessas. Mas a gente pega e passa, eu preciso ajudar Deus. Tá certo, às vezes você tem que dar uma piscada para alguém, né? Já ajuda. Os solteiros e as solteiras aí, né? Não fica cara feia aí. Mas não passe disso. Amém? Sabe, o que eu vejo, um outro sentimento é a insegurança quanto à própria identidade e o valor que Sara tinha sobre ela. E se você tem insegurança do que Deus te fez, de como o valor, a preciosidade que você é, querido, você sempre vai buscar uma alternativa semelhante à promessa, mas nunca você vai viver a promessa. Então, você começa a trocar de igreja, você começa a trocar de emprego, você começa a trocar de curso, você começa a fazer várias trocas na sua vida, porque você não tem uma identidade do seu valor para Jesus. E quando você tem clareza nisso, na sua identidade, existe uma paz que repousa sobre você, há uma estabilidade sobre você, que por mais que as ventanias, as tempestades se levantem, você tem tranquilidade. Você sabe, Deus está comigo. Deus é comigo. Aí as pessoas podem fazer o que for para tirar você do foco, mas você permanece, porque com certeza você vai ver esse ventre estéril ser um ventre fértil, aonde vai gerar multidões. Amém? Dando continuidade aqui, muitas vezes Sarai, ela não duvidou, e nós também não duvidamos de Deus. Alguém duvida que Deus pode fazer? Agora, o problema é que nós duvidamos que Ele ainda quer fazer através de nós. É aqui o perigo. Então você tem até uma questão de espiritualidade legal. Você sabe que Deus, Ele faz. Mas o problema é, será que é através de mim? Entende? E aqui faz você dobrar de novo e entrar nos caminhos alternativos e trocar aquilo que é promessa por algo semelhante.
É nesse ponto que nós tentamos criar soluções que nos coloca no centro. Sai do centro, amado. Não seja você o foco, mas que seja a promessa de Deus o foco. Lembra? Abraão, toda vez que ele saía para fora da sua tenda, a promessa estava escrita num outdoor. Ei, Abraão, você vai ser pai de multidões. Não é isso? Ele saía para fora. Olha as estrelas do céu. Você acha que só ficou um dia as estrelas do céu? Bonito? Toda vez que Abraão chegava à noite, ele falava assim: Deus de aliança, Deus de promessas. Ele tinha os olhos na promessa. Todos os dias estava lá no céu. Lembra que eu falei que para viver um lehi lehá é uma questão pessoal, amado? É particular. O texto diz que Abraão, e ouviu Abraão a voz de quem? Quando ele olhava para o céu, ele ouvia a voz de quem? Assim será. Eu imagino, olha que coisa linda, né? Você saindo, olha para o céu e a voz do Senhor ecoando: assim será a sua descendência. E Abraão já tinha aprendido isso, já tinha passado por isso lá atrás. Lembra? Ele foi para o Egito comer. Então, amado, o que isso nos ensina? Ensina que não é porque aprendemos a primeira vez que já vamos passar por todas as outras provas. Nós temos que relembrar. Temos que trazer ao nosso coração todos os dias as promessas de Deus, a convicção de quem Deus é, quem somos em Deus, todos os dias. Porque vai chegar um momento, amado, que vozes de pessoas importantes, vozes de quem você ama, vozes que têm significado em tua vida, vai te dar uma direção semelhante e não dentro da promessa. A esposa dele falou: olha, Abraão, não está acontecendo, não está dando certo, eu sou o problema, mas você não, você que tem a promessa. Está entendendo? Vai. Isso aqui não é errado, isso aqui faz parte da nossa cultura, e esse filho é a geração, vai ser isso que Deus quer de você. Mas Abraão, ele parou de olhar para o céu e começou a olhar para a voz de Sara. E nesse momento, ele deita com Agar, ele tem Ismael, e a gente sabe o desfecho da história, tá? Abraão não consulta a Deus, ele ouve Sara. O que não é errado ele ouvir a mulher, de verdade, o conselho. Mas uma coisa é certa, querido: você é responsável pela tua chamada, pelo teu processo, pela tua promessa. Abraão devia de falar: não, amor, eu sei que é um bom caminho, mas se ele falou, ele vai cumprir. E como uma pessoa responsável pelo seu chamado, ele devia ter uma atitude diferente. Mas ele escolhe dentro do medo que a mulher gera dentro dele. Não é culpa da mulher aqui, tá? De verdade. A mulher, ela está vendo as suas necessidades, como nós erramos e falhamos nisso. Mas é uma questão de um posicionamento meu. Viver esse chamado, esse lehi lehá, é pessoal. Deixa eu contar um testemunho. Começou uma época aqui na igreja, nós estávamos orando, eu tinha um Celta. E os irmãos vinham e falavam assim: AP, eu vi você num carrão. Eu falei: eita, glória a Deus. Mas aí não era mais vir num sonho. Agora, AP, Deus está falando que você vai ganhar um carro. Um carro bem bonito, bem grande. Várias vezes começou essas promessas. E eu falei: bom, então eu vou sonhar com o carro. E eu sonhei com o carro. E eu falei, fui ver o preço do carro, minhas condições não davam, não tinha condições de financiar, nada. Eu só tinha um Celtinha. E aí, eu vou tentar ser rápido, já estamos no final. Eu peguei e veio um pastor de fora pregar aqui na igreja.
ele ficou pregando durante 3 dias num seminário aqui. E numa das ofertas que ele fez, ele falou assim: pergunta o que Deus quer que você dá. E eu falei: Senhor, eu imaginei, né? Eu vou dar R$300, mano. Uau, R$300 é uma boa oferta. É pequenininho demais, mas está bom. Para mim é uma boa oferta. Aí eu falei: é R$300, né, que Deus vai querer que eu dou. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu dou? Aí o Senhor falou assim: eu quero o teu carro. E eu falei: uau. Eu dar o meu carro aqui para a igreja vai trazer benefício para a igreja, né? A gente consegue colocar mais uns dinheirinho aqui, arrumar algumas coisinhas, melhorar as cadeiras. Seria fácil para mim fazer isso. Mas dar o carro para o pastor que vai levar embora para outro lugar, eu fiquei assim, em 3, 4 segundos pensando em tudo isso. Eu falei: tá bom. Só que é o seguinte, a minha esposa, Deus, ela é dona do carro também, ela precisa concordar comigo. Aí eu peguei, fui falar para a Natasha: amor, Deus mandou dar o carro. E o carro era a única coisinha que a gente podia dar de entrada em outro carro num valor mais baixo, que podia nos colocar em outro carro, né? Enfim. Ela falou assim: tá bom, vai dar. Aí eu falei: vamos comigo lá, né? Aí ela: não, Deus falou para você, vai você. E eu falei assim: não, eu não vou fazer isso, porque depois eu vou arrumar uma briga com ela, né? E é melhor a gente ficar em paz. E Deus, se o senhor está vendo, a culpa é dela, não é minha. É ela que não quer dar, eu quero dar, e ponto final. Gente, isso foi numa quarta. Na quinta, do mesmo jeito, meu coração dá. E aquilo não saía. Na sexta eu chamei a Natasha. Não, na quinta noite eu cheguei em casa e falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar que eu sou homem de Deus. Você precisa acreditar que Deus está falando comigo. Sabe, você não está levando a sério, a crédito, aquilo que Deus está colocando no meu coração. Ela: eu não estou sentindo, que não sei o que, falando um monte de coisa. Falei: não quero saber. Amanhã eu vou almoçar com o pastor e eu vou pegar o documento, eu vou entregar na mão dele e eu vou entregar, porque Deus falou comigo. Se você não quer vir comigo, eu não quero saber, eu vou fazer aquilo que Deus falou. E eu fiz dessa mesma forma. Fui lá no outro dia, almoçando com o cara, peguei, dei o documento, assinei, falei assim: assinei não, antes de assinar, né? Falei: Deus mandou te dar o meu carro. Quando eu entreguei o documento para ele, ele falou: não, desse jeito você me constrange. Aí no meu coração eu falo: opa, Deus está devolvendo, eu estou fazendo, então tá bom, eu estou fazendo, é que ele não quer. Amém, glória a Deus. Conclusão: ele não recebeu. Só que eu não falei para a Natasha que eu fiz isso, que eu tinha falado para ela que eu ia dar, e ponto final. E a gente não falou mais sobre isso. Aí chegou a noite, eu não falei que o cara tinha devolvido, né? O carro, que ele não queria mais o carro. Aí chegou a noite, finalizando o seminário, ela vem chorando lá do fundo, lá assim, eu estava mais ou menos na porta ali, ela vem chorando lá do fundo. O que foi? Deus mandou dar o carro. Aí pegamos a chave, entregamos a chave. Amados, fizemos com muita alegria aquilo, sabe? Mas é o que eu falei, há um posicionamento, certo? Isso foi numa sexta-feira. No domingo, o cara falou assim para mim: vende o carro e me deposita o dinheiro. Queima o carro numa agência e deposita o dinheiro na minha conta. No domingo ele me ligou, tipo 10 horas da manhã, falando assim: eu vendi o carro, não precisa vender mais não, estou indo buscar. Chegou meio-dia em casa, pegou o carro, foi embora, e glória a Deus, aleluia, não era mais meu, amém? Aí lembra do carrão que Deus queria que eu tivesse? Que Deus estava falando com os profetas, que Deus estava falando para mim: eu vou te dar um carro, vou te dar um carro. Quando foi 3 horas da tarde, eu pedi um Uber para vir para a igreja. Pedi um Uber, fala Uber. Que eu vou falar que Deus faz as coisas, Ele faz mesmo. E o meu sonho de ter um carro era um Corolla chumbo, do jeito que eu imaginava, como automático, era o carro que eu queria. Eu não tinha condições nenhuma de ter. Se eu tivesse um outro Celta, era difícil, mas o Corolla era impossível, era algo que não podia. Mas o Senhor é um Deus de promessas, amém? Quando eu chamei no Uber, o que veio um Corolla chumbo, o ano que eu queria, da forma que eu queria, banco de couro, tudo bonito. E eu falei assim: Senhor, aí é muita aprovação, né? Eu acabei de dar o carro, estou a pé, estou indo para a chuva na igreja, e o Senhor manda logo o carro que eu queria. Eu entro no carro, venho conversando com o rapaz sobre o carro, e aí quando a gente chega aqui na frente da igreja, ele fala assim: seu Fabiano, quanto você quer pagar na prestação do carro?
Eu falei, eu quero pagar X, que nós discutimos no sábado, eu e a Natasha, porque ela falou assim, segunda-feira Deus vai me dar um carro. Eu falei assim, você para de ser doida, você está colocando data para Deus, presta atenção. Não, Deus vai dar, eu não vou andar em carro de irmão, não vou andar em carro emprestado, não vou andar de Uber, eu vou andar no carro que Deus vai me dar segunda-feira. Eu falei, você quer deixar difícil então para Deus? Que aí a gente sabe brigar bem, amém, amados? Tá? E eu falei assim, você quer deixar difícil então para Deus? Então vou fazer o seguinte, eu não pago R$1 de juros no carro, não vou financiar carro nenhum em agência nenhuma. Aí ela, tá bom, não tem problema. Beleza, assim, gente. Aí o cara deixou aqui, eu falei, quero pagar entre R$1.000 por mês. Aí ele falou assim, irmão, eu não sei se você acredita, eu estou orando já faz 5 dias. Eu comprei esse carro para trabalhar no Uber, para poder aumentar minhas rendas. Eu trabalho numa empresa de ônibus, sou muito bem estabelecido. Só que eu queria aumentar um pouquinho as rendas, só que eu estou perdendo minha família e eu preciso entregar esse carro. Esse carro ele já tinha pagado, já dado 20 mil de entrada e faltava 40 parcelas de R$1.000, exatamente o valor do carro, sem R$1 a mais, sem R$1 a menos. Você não quer ficar com o carro para você? Aí eu fiz de difícil, né, meu irmão? Eu falo assim, não, peraí, não é bem assim que quer ficar. Eu tenho que falar com a minha esposa, ela que tem que aprovar as coisas, né? Aí eu saí, tirei foto do carro e falei assim, olha aí, Deus dando o nosso presente. Sabe, amados, no outro dia, o carro chegou, já pagamos, já abençoamos, já fizemos o que tínhamos que fazer com aquele carro. Agora, o que eu quero dizer para você, se você não der uma resposta de fé a Deus, se você não continuar persistindo na promessa, você só vai viver coisas semelhantes àquilo, mas não vai viver a promessa. Como que pode Deus saber o tempo certo do Uber, até controlar um aplicativo, para que nesse dia venha essa pessoa que orou? Amados, Deus está no controle de tudo. O que você precisa é aprender a descansar, é aprender a confiar. Ele não esqueceu da tua promessa. Ele não abriu mão de te abençoar. Ele não abriu mão de fazer a boa obra na tua vida. Por isso que hoje Ele está sendo misericordioso com cada um de nós neste lugar. Ele está sendo misericordioso com você, sabe, que trocou, que escolheu algo semelhante. Porque Abraão, ele escolheu o semelhante, ele escolheu aquilo que não era a promessa, que estava fora da promessa. Mas Deus, Ele não desiste de Abraão. Deus, Ele não vai falar, Abraão, agora que você escolheu, você vai ficar com isso. É o que você merece. É o que está tendo para você. Sabe, ele vira para Abraão, Gênesis 17, 1, 5 vai falar sobre isso. Ele diz assim, anda na minha presença, ser perfeito, e eu te abençoarei, eu te farei pai de multidões. Então Deus está hoje aqui falando ao nosso coração, ei, eu quero que você que gerou Ismael, você que saiu da promessa, você que deixou de experimentar, sabe, realmente o que eu tinha para você, que desistiu, que não conseguiu mais enxergar e aceitou as migalhas, aceitou o que é semelhante. Hoje eu quero ativar a tua promessa. Eu quero dizer que a minha aliança está de pé com você. Eu ainda tenho promessa para a tua casa, eu ainda tenho promessa para a tua família, eu ainda tenho promessa para o teu ministério, eu tenho promessas para fazer todas as coisas da sua vida, e eu sou Deus e eu posso fazer isso na sua vida, diz o Senhor. Queria que você ficasse de pé, querido. Sabe, Cristo, Ele não só morreu por Isaac, mas Ele morreu por Ismael também. Na cruz do Calvário, amados, Cristo perdoou todos os nossos pecados e nos deu a chance de viver isso que eu estou dizendo para você. Hoje, nessa manhã, você tem uma oportunidade que não termina hoje, ela se estende enquanto você viver, enquanto a sua fé precisar crescer.
nós temos uma oportunidade de dizer: Senhor, eu quero acreditar fielmente nas tuas promessas, eu não quero me desviar, eu não quero algo semelhante, mas simplesmente aquilo que o Senhor tem, porque sei que tu és fiel, porque sei que o Senhor vive, porque sei, Jesus, que fui perdoado na cruz, e não só perdoado, mas restituído com todas as sortes de bênção. Tenho uma herança sobre mim, eu tenho a herança do Deus Todo-Poderoso. E nessa manhã eu quero entregar minha vida para Ti, Jesus. Nessa manhã eu quero voltar, Senhor, eu quero abrir mão, Jesus, sabe, dos Ismaels da minha vida. E eu faço uma pergunta para você, igreja: você está pronta para deixar Ismael no altar e voltar ao lugar da promessa? Está pronta para se ajustar aos planos de Deus e confiar no que Ele prometeu? Não importa o preço, amado, que você vai cumprir, não importa se vai ter que chorar de novo, mas o Senhor está te chamando: vamos, eu vou cumprir, eu vou fazer. Deixa teu coração ser acessado agora pela presença do Deus poderoso, pela unção do Espírito de Deus. Deixa a palavra de Deus trazer vida para dentro de você. Anima o teu espírito, anima a tua alma. Deus é contigo. Ele é aquele que renova nossas forças. Enquanto houver o silêncio, amado, nós estamos juntos nesse silêncio, Ele está conosco. Enquanto vier as incertezas, as angústias da vida, não permita que elas determinem nós saímos da promessa, do propósito, do caminho. Mas vamos crer nesse Deus dessa forma, como Ele merece, como Ele é digno de ser acreditado sobre o nosso coração. Fecha seus olhos, mostra a tua vida para Ele, mostra teu coração para Ele. Mostra: Senhor, eu realmente busquei muitas coisas semelhantes. Senhor, eu escolhi muitas vezes o mais fácil. Senhor, muitas vezes eu tive medo, muitas vezes eu tentei te ajudar a fazer com que as promessas se cumpram. Muitas vezes, Senhor, eu pus minha mão e eu me dei mal, ou não foi como eu imaginava. Mas hoje eu aceito, Deus, eu aceito, Jesus, eu aceito esse teu chamar, esse renovo sobre as nossas vidas, esse renovo sobre esta casa, sobre cada um que está neste lugar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa, Pai, a visitar o coração da tua igreja, começa a visitar o coração dos teus filhos. Deixa Ele, se renda a Ele, sabe, não deixe as dores te atrapalhar a isso, não deixe os pensamentos atrapalharem isso. Semelhante nunca será suficiente, querida, semelhante nunca será a promessa, semelhante nunca será como Deus prometeu. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, amado. Só fica firme, retenha no teu coração as promessas dEle, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir isso. Amém? Estenda suas mãos para o céu. Pai, eu te agradeço, Jesus, pela tua mensagem. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu amor e pela fidelidade. Renova sonhos, renova, Senhor, as promessas. Tira o medo, Jesus, que impediu tua igreja, teus filhos, a tua noiva de viver e experimentar isso. Em nome de Jesus, enche eles de coragem, Pai. Enche eles de fé, de ousadia para experimentar esse tempo novo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe isso, aplauda Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos consagrar nossas ofertas. Eu te louvo, Jesus, por cada semente lançada nessa terra, Jesus.
Eu te louvo por cada coração, Jesus, que ouve a tua voz e de uma forma generosa contribui neste lugar. Não daquilo que sobra, mas de tudo que eles entendem, Senhor, que é tua vontade para lançar nesse lugar. Também, Senhor, eu oro pelos dízimos, Senhor, que tem sido colocado aqui. A tua palavra diz, Senhor, que quando fazemos isso, declaramos quem é o nosso provedor, quem é o que vem, da onde vem todas as riquezas e tudo que conquistamos nessa terra. Então nós estamos declarando isso, e que esses, ó Pai, sejam com a sementeira deles abençoada, multiplicada no nome de Jesus, Pai. E aqueles que ainda não creem nisso, ó Deus, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor convença, para que o Senhor mostre a verdade, os teus caminhos e os seus deleitos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: vai na paz, igreja.